eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesses em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. A Bíblia me revela várias pessoas em momentos de aflições, desespero, apavoradas. Quando Jesus estava na terra, a Bíblia revela que elas se apresentaram a Jesus e Jesus curou-as instantaneamente. Amém? É isso que diz a Bíblia. Se aproximaram de Jesus, foram curadas. E Jesus disse que estaria com os cristãos todos os dias. Então, o mesmo que falou isso e fez, é o mesmo que estive morto, mas eis que vivo. Então, Jesus, eterno, não muda, o poder dele não diminui, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O mesmo Jesus que fez isso aqui, que está revelado aqui na Bíblia, é o mesmo Jesus que guia e está presente em todos os servos fiéis dele. Amém? Ele afirmou: se vocês creem em mim, nele, como diz a Bíblia, as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Afirmou. Como diz as Escrituras. Amém? Então tem que crer nele, como diz as Escrituras. E só o tempo que nós lemos aqui, nós falamos Pai, nós chamamos Deus de Pai. Aí o Espírito Santo, que tudo é inspirado pelo Espírito aqui, não estou falando minhas palavras, nem a palavra de presidente nenhum, de ninguém dessa terra. Estou falando a palavra de Deus. Amém? Ele falou: se invocais por paz aquele que julga, ele não faz acepção de pessoas. Não faz isso. Eu estou chamando ele de Pai, aí aqui o Espírito Santo, andai com temor o tempo da tua peregrinação.
porque ele não faz acepção de pessoa. Andai com temor, amém? Porque eu tenho que saber quem eu estou chamando de pai, amém? Vamos supor, eu não posso falar pai, mas ele olha para mim, tu não é meu filho. Qual o problema? Amém? Aí todo mundo pensa que vamos orar o Pai Nosso. Olha o que a Bíblia diz. Amém? Então tu vê que se eu não falar, como diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, se eu não falar como está escrito aqui, eu estou perdido e arruinando todo mundo que está me ouvindo. Amém? Porque só tem direito só vai falar isso aqui que está aqui quem tem o Espírito. Quem não tem o Espírito não vai falar isso aqui. Aí não gera vida, ele não tem e nem gera nos irmãos. Amém? A Bíblia diz que ele se manifestou nos últimos tempos por amor de vós, por nós. E sabendo que não foi, nós cantamos agora que ele foi perdendo a vida. Não foi? Escorrendo o quê? O quê? Aí é o que nós lemos. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Fui resgatado, é o que a Bíblia afirma. Eu fui resgatado da minha vã maneira de viver uma vida inútil. É isso que é vã. A vida inútil que eu vivia, eu fui resgatado com o precioso sangue. Aquele sangue derramado estava me comprando. Amém? Olha que beleza. Então, quando eu falo isso, meus olhos estão indo para onde? Para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Se eu acrescentar algo ou diminuir quanto a isso, a Bíblia afirma que eu não passo de um mentiroso. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então, se eu estou mentindo, quem está me usando é o diabo. Mas onde se encontra Jesus, se encontra a verdade. Amém? Onde se encontra, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, ele diz, mas continua o firme mandamento de Deus, continua firme. Tem esse selo, ponto. 2 pontos. Ele conhece os que são seus. E todo aquele que profere o nome dele, vai fazer o quê? Vai se afastar da iniquidade. Ponto. Quem é de Jesus não quer ficar com intimidade com o pecado. Ele se afasta. Porque esse sangue, o sangue santo que me comprou, então ele deseja isso. Ele não quer mais viver nem próximo ao pecado. E vai comprovar, ele conhece os que são seus. E quem é dele vai agir assim. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, salvos, resgatados da vã maneira de viver, sob o domínio do pecado, sob a influência de Satanás, fazendo a vontade da carne, sofrendo como o mundo está sofrendo. Dá uma olhada, o sofrimento que nós estamos vendo, é só olhar para o lado. Jovens, eu não sei a estatística, mas deve ser, quem sabe, assombroso o número de jovens que estão usando remédio para ansiedade, toda perturbação mental. É verdade isso? Por que isso? Isso é na alma. Isso é interno. Não é porque o músculo está doendo. Não é um estiramento que faz isso. É na alma. É o mal na alma.
ansiedade, uma perturbação do inferno. Ninguém tem paz. E a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Não tem paz. Amém? Mas por amor de vós, ele se manifestou para acabar com isso. Aí ele falou para o discípulo, aí muda tudo. Vou e vos deixo a minha paz. Mudou. A minha paz vos dou, mas não dou como o mundo dá. A paz que ele dá é eterna. É eterna e entra na alma. E diz que com essa paz, com a presença dele, ele guarda os meus sentimentos, meu coração. Amém? Estamos falando de quem? Essa palavra de Jesus, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Todo homem é como erva, e a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor, acabou. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Qual é o engano do ser humano enquanto está tudo bem? Ele é autossuficiente. Ele pensa que nenhum mal vai chegar na vida dele. Mas naturalmente já tem algo que é normal. Vai ficando velho. E esse corpo aqui a Bíblia já considera como morto. Aí vai aparecendo tudo. Quando não, uma tragédia ocorre na família. Quando não, vai fazer um exame e é revelado lá que está com uma doença que pode matar. Perde um filho. Para o mundo caiu em cima. Aí cai a ficha e vê que não pode controlar aquele sentimento terrível. Não consegue. É um sofrimento que não tem jeito para dominar ele. Não tem. Tanto do ódio quando está tomando conta, quanto o sofrimento, a dor da perda. É algo que não dá para controlar. Isso gera um sofrimento constante, cada um querendo fazer a sua vontade, sempre assim, escutando só uma única voz durante o dia, a sua. A única voz que o ser humano é dele, só concorda com o que ele fala, e quando concorda com alguém é porque aquela pessoa falou o que ele queria, aí eu concordei com a outra voz porque falou o que eu quero. Aí apareceu, para a honra e glória do Senhor, apareceu uma voz para resolver esse problema. Para resolver esse problema. E um problema total, ele resolve tudo. Tudo. A Bíblia afirma que eu sou salvo pela graça. Graça, não merecia. Por meio da fé. Por meio da fé. E vai falando. E isso não vem de vós. É um presente de Deus. É um presente. Com o único propósito, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie, porque o normal é o homem querer se gloriar. Querer entrar na frente como se fosse Deus, estivesse acima de Deus. Revelar, acredita em Deus, em tudo, mas quer ser salvo achando que pode ajudar. Isso é orgulho. Eu não posso ajudar. Eu recebo por amor de graça. E sei que tudo é Ele que passa a fazer. E essa palavra, a Bíblia diz que essa fé é gerada quando eu escuto as palavras que eu estou escutando agora. Essa fé é gerada em nós depois quando nós estamos escutando o que nós estamos escutando. A fé é gerada. E a Bíblia diz, o Senhor diz, e essa palavra permanece para sempre, a fé entra por causa dessa palavra. Então vamos logo entender que a fé entra por causa dessa palavra que permanece para sempre. Essa fé vai começar a trabalhar, o meu justo viverá da fé, como está escrito, de fé em fé. Amém? De fé em fé. A Bíblia me revela algo sensacional. A Bíblia fala que essa fé
é pela palavra, quando eu escuto. Mas a Bíblia também diz que essa fé é de Jesus, a fé de Jesus. Então a fé é em Jesus, a fé também é no sangue, e é gerado pela palavra, e ela também vem de Jesus. Então a fé sai de Jesus e entra aqui. Isso é espiritual. A fé está em Jesus, Ele é o Verbo encarnado. A palavra que eu vos falo é espírito e vida. Então a palavra que eu vos falo é espírito e vida, é a que gera fé. Então a palavra é espírito, é espiritual, sim, e é vida. Então quando eu falo, minha vida eterna está saindo. Quando eu falo, minha vida eterna está sendo lançada. Entendeu? Está entendendo? Porque ela vem de Jesus, a fé. Ele é o autor, ele é extraído dele para nós. Amém? Então, quando eu recebo essa fé, entra, o meu justo viverá da fé. Então, quando sai dele, vem a vida. Ele que me batiza com o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo, olha que coisa sensacional, o Espírito Santo entra aqui quando eu passo a crer. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7, miserável homem que eu sou. Aí, vamos em nome do Senhor Jesus, a Bíblia me revela se eu ainda sou, porque essa é uma mensagem para todos nós, e para todos escutarem. É para todos escutarem e falar como o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou. Quem vai, quantas pessoas estão assim nesse momento? Quem vai me libertar desse sentimento desgraçado? Quem vai me libertar disso? Desse medo terrível, dessa ansiedade, desse sentimento doentio, dessa preguiça, dessa mentira. Miserável homem que eu sou, quem vai me libertar? Ele grita que graças a Deus Jesus chegou. Aí no capítulo 8, versículo 1, ele fala que estava, agora teve, aí ele fala assim, agora já não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se uniram a Jesus, porque crer em Jesus é receber Jesus, é a vida eterna entrar. Então não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele fala depois, porque o Espírito de vida, então o Espírito de vida que vem habitar aqui, traz essa vida, por causa da fé de Jesus, porque o mesmo Espírito estava em Jesus. Então quando eu escuto Jesus, escuto o Espírito Santo, eu recebo a vida, recebo Jesus, recebo a palavra primeiro, recebo o Espírito Santo, recebo a vida eterna. Olha que coisa linda, amém? Por isso que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a Bíblia, nós fomos gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, quem recebe essa verdade e crê, recebe o amor, recebe o poder, recebe a vida de cima. Amém? E quem está falando aqui, recebe aí, eu vou entendendo melhor a Bíblia, porque Jesus morreu, e Jesus depois ressuscitou. A Bíblia diz isso tudo espiritual, eu vou e morro junto com Ele, aí vou para o túmulo, a Bíblia diz que eu também saio do túmulo com Ele, pelo poder de Deus, saio. A morte espiritual termina. Aí a Bíblia diz que ele foi lá para cima
E depois diz: se você já ressuscitou com Cristo, como é que eu ressuscitei? Quando eu passei a crer nele. Quando eu morri, ressuscitei. E a Bíblia diz: se você já ressuscitou com Cristo, busca e pensa nas coisas de cima. Agora eu tenho condições, olha o que é a nova criatura, como ela age. Ela busca, se já ressuscitou, busca e pensa nas coisas de cima, não na da terra. Abre a palavra do Senhor em Colossenses. Amém? O Senhor não quer que a gente saia daqui da mesma maneira que entramos. Amém? Se credes, verás a glória de Deus. Amém? Capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Amém? Vê o que aconteceu quando eu recebo pela fé, recebo Jesus na minha vida, eu tenho condições de pensar e buscar as coisas de cima e não mais a da terra. Eu acordo com esse desejo. Prestamos atenção? Porque eu recebi a fé, recebi Jesus. Quando a fé entra aqui, Jesus entrou, porque vem dele, o Espírito também, e a palavra se encontra. A palavra se encontra, por isso que eu tenho condições agora de desejar ardentemente agora o leite espiritual não falsificado. Para que agora eu quero crescer. Como leite, como criança recém-nascida, a criança recém-nascida, ela deseja o leite. E grita de uma tal maneira que assusta todo mundo querendo leite. Assim é quem nasce de Jesus. Tu deseja ardentemente esse leite espiritual para crescer. Agora dá. Porque Jesus, pela fé, veio para dentro de mim. Amém? E aí a Bíblia diz que eu tenho, a minha mente é de Cristo. Os desejos de Jesus foram revelados. Onde ele estava com a cabeça de Jesus? Onde Jesus estava com a cabeça aqui na terra? Por isso que é muito difícil nós escutarmos muito sobre Jesus, porque as pessoas não têm a mente dele ainda. Porque quem tem a mente de Jesus, pensa como Jesus. E qual era a vontade de Jesus? O que passava na mente de Jesus? O que importa é meu Pai ser glorificado em tudo. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que me alimenta é fazer a vontade dele. Olha o que Jesus falou. Isso está sendo expressado a mente dele. Quem está com a palavra e quem está com o Espírito Santo. E quando eu tenho fé, eu estou com a palavra, estou com o Espírito Santo, e a Bíblia ainda afirma que eu tenho a mente de Cristo. E agora? Amém? Por quê? Busca e pensa nas coisas de cima e não na da terra. Por quê? Porque já estáis mortos. Amém? O Espírito Santo está falando assim para mim e para todos os cristãos. Vocês já estão mortos. É por isso que eu estou falando para pensar e buscar as coisas de cima. Porque vocês já estão mortos. Senhor, como aconteceu isso? Por causa da fé que vocês têm em mim, se uniu a mim, tem a minha mente, tem meu espírito, tem minha palavra, tem minha vida, por isso que eu estou falando isso. Porque agora não é o que vocês aprenderam com a tradição dos vossos pais que governa vocês, não é esse mundo que governa mais a vocês, quem governa é o teu Pai que está no céu. E o julgamento naquele grande dia vai ser de acordo com essas palavras. Amém? Vai ser de acordo com essas palavras. Tem um monte de promessas que não estão na Bíblia que estão falando, é mentira.
E a promessa de Deus é essa, a vida eterna. Sois edificados casa espiritual. A igreja. Casa espiritual. Por isso que tem que buscar e pensar nas coisas de cima. Porque só vem de lá as coisas espirituais. Não vem de lá dinheiro. Não vem de lá aumento de salário. Não vem de lá mansões. Não vem. Vem um novo amor. Vem uma nova longanimidade. Vem uma nova alegria. Vem uma nova paz. Vem um domínio próprio. Vem tudo isso. Vem a verdade. É o que vem de lá, a nova vida. Para irmos crescendo. Vai edificando. Casa espiritual. Para a morada de Deus no Espírito. Amém? Porque já estáis mortos e a vossa vida, olha que isso aqui é espiritual, e tem que estar com o Espírito para explicar isso aqui direito, não é mesmo? E a gente viver em nome de Jesus. Aqui está falando que eu já estou morto, por isso que eu tenho que pensar e buscar nas coisas de cima, porque eu estou morto, amém? Eu estou morto para esse mundo. A velha vida acabou. O texto prossegue, porque já estáis mortos e a vossa vida... Eu não vou lá em cima mais para buscar a velha vida. Eu vou pensar e buscar na nova vida. Amém? Porque depois vai falar aqui, ó. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? A minha vida está lá em cima, escondida não de mim, mas para mim, não de nós, ela está lá para nós, amém? Aí, em nome de Jesus, que haja uma mudança na mente, uma renovação, e decidir nessa noite, eu vou buscar a minha vida, amém? Quem é a minha vida? É o que o texto diz, o 4. Quando Cristo, que é a nossa vida. Amém? Então Jesus está lá. Mandou buscar, minha vida está lá em cima, e depois fala que minha vida é Ele. Então tem que buscar tudo que pertence a Jesus. As qualidades do caráter do Mestre. O poder dele, o amor, a bondade, a nova vida. Jesus é a vida do cristão, então a gente tem que ir lá, amém? Não mais como desesperado, buscar com ansiedade e desespero as coisas desse mundo e dar o valor que o mundo exige de nós. Isso aqui é a palavra do Senhor, amém? Busque e pensa nas coisas de cima, mas em nenhum momento na Bíblia diz que eu tenho que ser um irresponsável aqui na terra, não. Eu pensando e buscando nas coisas de cima, eu vou ser aqui nessa terra verdadeiramente sal e luz dessa terra, testemunhando de coração, quando eu estou pensando e buscando nas coisas de cima, quando não, eu estou andando igual a eles, amém? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós estareis com Ele, em glória. Isso está para acontecer, isso está para acontecer. A minha vida, não podemos esquecer disso, a minha vida está lá em cima, a fé que eu tenho veio de dentro dele, e junto veio o Espírito. Como assim? Quem batiza com o Espírito é Ele. E a Bíblia, eu batizo com água, mas está chegando alguém que batiza com o Espírito. Amém? E a Bíblia diz que o Espírito é o Espírito de vida, é o Espírito de poder, é o Espírito da verdade, é o Espírito eterno, da glória, da graça, da santificação, santo, de sabedoria, de revelação, de tudo.
É o Espírito. A vida vem, por isso que a Bíblia diz sem problema: quem tem o Filho, eu tenho o Filho não para andar do meu lado. A Bíblia diz que o Filho veio morar dentro de mim, para me governar plenamente. E para fechar, tem Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, ali depois procura, que é bem explícito. Marcos capítulo 5, tem 2 milagres do Senhor Jesus, 2 milagres sensacionais. A filha de Jairo, que está moribunda, e ele vai curá-la, e os homens apresentam: para de incomodar o mestre, para de incomodar, porque já morreu, né? Já morreu. Mas quem está com ele? Quem está ali? Quem estava ali? Jesus? Acredite que é promessa. Onde tiver 2 ou mais reunidos em mim, ali eu estou. A gente tem que sempre acreditar que o Senhor está aqui. Ele estava presente. Ele falou: não temas, crê somente. E foi lá, o que fez? Levanta-te. Levantou e dá comida a ela. E já estava morta. Qual é a chance disso acontecer? Mas com Jesus. Agora tem outra. Nesse mesmo processo que ele está a caminho para curar a filha de Lázaro, tem a mulher com 12 anos com fluxo de sangue. E a Bíblia revela em Marcos que todos os recursos que ela tinha, ela gastou e não adiantou, pelo contrário, só ia de mal a pior. Mas ela em casa, ela ouviu falar de Jesus. Nós estamos ouvindo falar de quem? Vê que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela ouviu em casa falar de Jesus. Aí saiu de casa falando assim: basta eu tocar na orla dele. Pelo que ouviu, ela falou isso. Aí a Bíblia diz que ela sai, morrendo já, 12 anos com fluxo de sangue, não tinha mais jeito. O que relata na Bíblia é que não tinha mais jeito. E vai. Ela diz que tinha uma multidão apertando Jesus. A Bíblia diz que ela toca na orla. E ele vira: quem me tocou? Os discípulos: mestre, tanto está todo mundo apertando o Senhor, todo mundo está tocando no Senhor. O Senhor pergunta: quem me tocou? Não. Saiu poder, me tocaram diferente, porque de mim saiu virtude. Amém? E a Bíblia diz que estancou a hemorragia na mesma hora. E ela, temendo, ele procurando, ela se apresentou: fui eu. Aí contou tudo o que passou e como ela foi curada. Ele: tem de bom ânimo, filha, vai em paz, a tua fé te curou. Agora, sensacional, sabe o que é isso? Ela, pela fé, tocou nele. Foi tudo pela fé. Ele, sem ver, ela extraiu o poder dele. O poder da cura. Se eu estou com Jesus, se eu professo Jesus, se eu estou tocando nele, eu não quero para mim e nem para ninguém que fique andando com Jesus, não tocando diferente. Tinha uma multidão, mas ele sentiu algo diferente, essa virtude dele. Esse mesmo Jesus está vivo, esperando que alguém creia de verdade, para ele morar dentro e essa pessoa desfrutar assim, que
O refrigério chegou. Minha alma está descansada. A hemorragia do pecado, de Satanás, todo o mal é cessado. A paz que excede todo o entendimento toma conta e a gente vai crescendo. Porque a fé é para quê? Fé é para abrir porta de emprego. A fé é só para quê? Curar a enfermidade. A oração cura o enfermo, cura, mas também está escrito, se ele quiser. Se ele quiser, tem que ser de acordo com a vontade dele. Porque esse Deus soberano deixou João Batista perder a cabeça, deixou Pedro ser enterrado na cruz de cabeça para baixo. Primeiro foi Tiago, foi o primeiro a morrer. Ele deixou tudo isso acontecer, mas estão vivos com ele. Agora, uma coisa que nós temos que buscar, e essa é a verdade da Bíblia: a nossa vida, o que nós precisamos, está lá em cima, eu buscar e pensar. E quando eu vou pela fé para glorificar o nome dele, ele me dá e eu vou vivendo de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá da fé. A fé que traz Jesus para dentro de nós, a fé que a palavra nos governa e eu desejo ela cada vez mais, a fé que o Espírito Santo me influencia o tempo todo. Andar em espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Aquele que semeia no espírito, eu falo no espírito, prego no espírito, decido no espírito, aconselho no espírito. Então isso é semear no espírito. Então se tu fizer isso do espírito, tu recebe a vida eterna. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. Não são promessas mentirosas que é pregado, e o que acontece? Nem Jesus é revelado. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim, é o que diz a Bíblia, e eu para o mundo, é o que diz a Bíblia. É a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus que eu recebi de dentro dele, do Filho de Deus que morreu, se entregou por mim. Amém? É o resumo do Evangelho. Agora eu sei quem me amou, sei quem se entregou por mim, sei quem perdoou os meus pecados, sei quem me resgatou, sei o que ele me deu, desceu para habitar aqui, sei o que ele quer com a doutrina dele, sei tudo. É só andar em novidade de vida e revelar que ele está dentro, e sendo verdadeiramente sal e luz dessa terra. Sentimentos, atitudes, tudo da velha criatura, ela me revela que acabou. Aí a minha nova vida está lá em cima e eu tenho que buscar e pensar nelas. Que seja assim em nome do Senhor Jesus, e vai ser revelado que a fé salvadora está dentro de nós. Não tem como separar a fé salvadora do Espírito Santo, da palavra e de Jesus. Não tem como. Quem está salvo, essa palavra governa porque quem vai usar ela para me governar, ela é a espada do Espírito, que Jesus disse que o Espírito só ia fazer aquilo que ele ordenou. Amém? Andando em novidade de vida, e isso tudo para que o Pai seja glorificado em tudo, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé.